Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Calabro, eu sou o CTO aqui da STIT. E hoje a gente vai falar sobre uma solução de Analytics que a STIT Cloud desenvolveu. E eu chamei a Gesiele Barros para contextualizar e falar da parte técnica do tema. A gente tem uma convidada especial da Bayer aqui, a Vanessa Gines, que é a gerente de transformação digital. E aí a gente vai seguir numa agenda que preparamos aqui para vocês, que vamos falar da solução de Analytics, por que a da AWS, o que desenvolvemos de soluções. Na sequência, a Vanessa vai falar um pouco sobre a transformação digital e a importância que isso tem para as empresas. E, no final, a gente vai ter uma dinâmica super legal, falando, resumindo um pouco o que a gente trouxe aqui de conteúdo. E vamos trazer alguns prêmios para vocês também. O terceiro lugar vai ganhar um kit da STIT, com a caneca, um caderno, uma garrafinha de inox e uma sacola ecológica. O segundo lugar vai levar para casa um power bank da Lumina, bem legal também. E o primeiro lugar vai ganhar um super prêmio, que é a EcoDot, para usar a Alexa em casa. Então é um pouco disso, né? Então eu vou passar a palavra para a Gesiele agora, para a gente trazer um pouco dessa solução técnica. E sintam à vontade também para fazer as perguntas de vocês aqui através do chat ou do campo de perguntas aqui, que a gente vai respondendo conforme for aparecendo, tá bom? É isso aí. Obrigado, pessoal. Beleza, Renato. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer enorme tê-los aqui. Eu me chamo Gesiele Carvalho. Como o Renato já mencionou, faço parte do time de Data Analytics aqui da STIT. Tenho trabalhado aí com análise e engenharia de dados. Bom, hoje certamente será uma manhã de compartilhamento de conhecimento, aprendizado e oportunidade de falar um pouco mais a fundo sobre as soluções desenvolvidas aqui pela STIT Cloud ao lado da AWS. Bom, vamos lá. Bom, justamente aí por sermos uma consultoria especializada em nuvem, optamos por utilizar a AWS, pois eles possuem todos os serviços ideais para que a gente construa a nossa arquitetura serverless de Data Lake, que é o que eu vou apresentar para vocês um pouco mais adiante, e que se encaixa perfeitamente nas nossas necessidades. Um ponto que devo ressaltar é que o nosso objetivo sempre será trabalhar com as melhores práticas. Isso porque queremos garantir excelência operacional, segurança, confiabilidade, performance e otimização de custos, seguindo, claro, o framework AWS Well Architected. Vamos lá. Bom, então aqui a gente vai apresentar para vocês, vou falar um pouco sobre uma arquitetura de uma solução de Data Lake que nós desenvolvemos para um dos nossos clientes. Essa solução ela foi desenvolvida totalmente serverless dentro da AWS. O que é importante a gente ressaltar quando a gente está pensando em desenvolver essa solução? Precisamos primeiramente levantar alguns requisitos, pessoal. A gente precisa entender de onde virão os dados, quais serão as fontes desses dados, os formatos desses dados, qual que vão ser os formatos dos arquivos, né? Entender também a volumetria do dado, entender como será a demanda de processamento, se o cliente tem a necessidade de um processamento em real time ou não, ou pode ser um processamento agendado, tudo isso vai influenciar nos tipos de serviços e recursos que nós vamos utilizar para desenvolver essa arquitetura. E nesse projeto em específico, foi um desafio muito grande da gente conseguir conceber essa arquitetura que a gente vai mostrar para vocês pelo próprio negócio do cliente, né? Então, diversas fontes de dados, a gente precisou trabalhar com diversos parceiros também, integrar dados que vêm em diversos tempos diferentes. Então, a gente trabalhou ali com fontes de dados em CSV, em APIs, consumindo dados até mesmo de SharePoint, né? Então, foi um grande desafio que a gente precisou trabalhar nessa arquitetura, justamente para conseguir otimizar essa solução que a Gesiele vai mostrar, para resolver todos esses problemas, né? Conseguir
ter uma aplicação segura ali, que a gente consegue restringir, liberar acessos conforme necessário, tanto para os parceiros externos do cliente consumirem esses dados, quanto enviarem ou disponibilizarem APIs para a gente consumir. Então, nesse caso, a gente lidou com tantas fontes externas e diferentes que a parte de ingestão de dados dessa arquitetura foi bem trabalhada justamente para trabalhar de forma que, dependendo do tempo que o cliente manda os dados, a gente consiga manter a consistência ao longo da jornada toda do dado, desde do começo do projeto até o final ali. Então, recebe os dados ali de, por exemplo, cadastros, aí depois algumas análises, depois algumas recomendações. Então, ao longo do tempo, a gente foi trabalhando esses dados de forma que a gente consiga manter eles consistentes numa solução super otimizada de forma serverless ali, porque justamente por ser bem sazonal esses dados, né, a gente trabalhou para otimizar tanto a parte de performance quanto a parte de custos, né? Então, acho que essa parte a Gisele vai explicar bem no detalhe ali para vocês, mas vale a pena a gente prestar atenção justamente nesses pontos da sazonalidade, da ingestão de dados ali e da otimização que a gente fez utilizando o máximo de serviços gerenciados e serverless da AWS. Perfeito. Então, agora apresentando a arquitetura do Data Lake, isso, a arquitetura aqui que nós desenvolvemos, vamos falar então basicamente de 3 grandes camadas aqui, que é a camada de ingestão de dados, como o Renato já deu uma prévia, vamos falar da camada de processamento e tratamento de todos esses dados, e por último, a camada de compartilhamento da informação, do dado que foi processado, muitas vezes tratado, e que vai ser disponibilizado para as pessoas de negócio, as pessoas envolvidas nesse processo, tá? Então, ali, o primeiro desafio foi, de fato, a etapa de ingestão. A gente utilizou aqui o serviço AWS Lambda para desenvolver essas soluções onde a gente pudesse ir em diferentes fontes, onde a gente traz os arquivos em formato JSON e também ingere ali na nossa camada do Data Lake. Então, aqui, o que é importante a gente ressaltar? Essa camada de ingestão, ela pode buscar dado de qualquer fonte e de qualquer formato pré-determinado aqui. Uma vez que o dado entra aqui no nosso Data Lake, eu vou destacar para vocês aqui duas camadas importantes, que é a camada de armazenamento do dado, representada por esses 3 buckets do Amazon S3, e a camada de processamento, onde nós utilizamos aqui o serviço do AWS Glue, para fazer todo o processamento e para catalogar também esses dados. Tá? Então, vamos fazer a jornada aqui juntos. Uma vez que esse dado entra no nosso Data Lake, ele vai entrar na camada com o dado de origem, né, onde o dado não é mexido, onde ele não é tratado, ele permanece da forma que ele entrou aqui no nosso sistema. Acontece toda uma implementação, né? E aí a gente vai fazer uma sanitização, muitas vezes o dado não está preparado para ser consumido, a gente precisa avaliar a qualidade do dado para que a solução de fato entregue valor ao negócio, né, que a gente não tenha ruídos, a gente precisa muitas vezes fazer agregações, como a gente pega dado de diferentes fontes, muitas vezes esse dado, em algum momento, ele precisa conversar um com o outro. Então, a gente tem essa camada intermediária do dado, onde acontecem todas essas, onde esses arquivos intermediários estão aqui, mas ainda não estão prontos. Uma vez que esses arquivos estão todos tratados e eles a execução desse processo, ele tem que acontecer de forma sincronizada, né? Então, e cada um no seu tempo diferente. Por isso, também um pouco o desafio aí de orquestrar tudo isso, e essa solução ficou muito legal também por conta desses desafios. Uma vez que o dado está pronto, ele vai para a última camada aqui do bucket S3, que é o dado preparado, o dado pronto para consumo. Esse dado já preparado aqui, ele fica armazenado no nosso Data Lake, e nessa solução houve também a necessidade de incluir o dado aqui
no Redshift, né, no banco de dados aqui analítico. Aqui, a partir do Redshift, então, a gente tem as nossas APIs consumindo esse dado e servindo o time de negócio, né, outros parceiros também, tá? Então, para construir essa API, a gente se apoiou também na AWS Lambda, juntamente com o API Gateway, e a gente tem também toda a parte de segurança e governança desse dado, que é extremamente importante, onde a gente consegue fazer a autenticação e autorização dos acessos às nossas APIs utilizando o Cognito, utilizamos também o IAM para liberação dos acessos, QMS para armazenar as chaves, e toda essa infraestrutura que eu estou mostrando para vocês, ela é toda implementada utilizando o CloudFormation. Então, é um processo muito otimizado, onde eu vou falar um pouco mais sobre essa forma que a gente trabalha aqui na STIT, no próximo slide, mas fica a mensagem aqui, tá? E também utilizamos, lógico, o CloudTrail e o CloudWatch para monitorar as aplicações, os logs, os acessos, ter toda uma rastreabilidade dentro do nosso sistema, que é muito importante se falando de dados, né, pessoal? Como eu já tinha falado para vocês um pouquinho antes, aqui a gente está levando em consideração para construir essa arquitetura, o tipo de dado, tá? O armazenamento aqui, como vocês podem ver, a gente tem o Data Lake e a gente tem o Redshift. Então, a gente tem no Data Lake, a gente pode encontrar qualquer tipo de formato de dado. Isso é importante. Independente do negócio, a gente pode armazenar aqui logs, dados estruturados, que são as tabelas, os XLS, os CSVs, a gente pode ter os JSONs, que são formatos semi-estruturados, a gente pode ter imagem, pode ter vídeo, pode ter áudio. Então, o Data Lake, ele tem essa grande característica, trazer todo e qualquer formato de dado para dentro aqui do seu negócio, onde ele vai ser trabalhado de acordo com a necessidade. Já no Redshift, que é um Data Warehouse, a gente tem apenas os dados estruturados, tratados, tá bom? Então, isso é bastante importante de ressaltar e vai da necessidade, lógico, do cliente também. Então, pessoal, essa solução foi desenhada baseada nos requisitos que a gente fez, levantando aí com o cliente. Então, todo esse processamento, ele é executado de forma agendada, né? Não requer, para esse negócio, não é necessário o processamento em tempo real. Isso mudaria, talvez, alguns serviços aqui, né? Então, isso é bastante importante, entender qual é a necessidade que cada cliente tem, que cada negócio vai precisar aqui. E na parte de compartilhamento de dado aqui, a gente destaca para as APIs que a gente está utilizando para integrar levar dado de um lado para o outro, de forma tudo tratada, tudo de forma muito segura, tá? E conforme já mencionado, acho que antes de falar um pouco dessa arquitetura, ela foi toda criada baseada no framework da AWS, o Well Architected. E a gente destaca aqui excelência operacional, tá? Então, vou destacar aqui alguns dos pontos fortes aí de se trabalhar aqui dentro da AWS com essa arquitetura. E quando eu falo de operacional, excelência operacional, pessoal, eu estou falando de construir uma arquitetura toda voltada em código, é o que a gente chama de Infrastructure as Code, onde a gente pode rapidamente implementar novas melhorias, fazer ajustes e ter tudo isso versionado. A gente consegue subir toda uma arquitetura nas diferentes ambientes, né, de desenvolvimento, de produção. Isso é muito, muito, muito importante. Além disso, conseguimos ganhar bastante velocidade no processo. Muitas vezes o negócio precisa ser lançado e a gente não tem tempo. Então, com esse tipo de estratégia, a gente consegue ganhar bastante velocidade e ter, de fato, as pessoas focadas em entregar valor ao negócio. Outro destaque é que a arquitetura é totalmente escalável. Uma vez que estamos utilizando uma arquitetura serverless, a capacidade aumenta de acordo com a necessidade,
sem ter que configurar nada mais para isso. Além disso, temos a otimização dos custos, que é muito importante, porque estamos pagando apenas pelos recursos utilizados nesse tipo de arquitetura. Tá? Então, esses eram os destaques que eu gostaria de dar para vocês em relação à arquitetura desenvolvida para o Data Lake. E agora eu passo a palavra aí para o Renato. Obrigado, Gê. Obrigado por essa explicação. Acho que foi muito bom. E a gente consegue puxar um gancho disso justamente para as empresas que ainda não têm uma cultura de dados, ou ainda não iniciou nessa jornada de transformação e colocar o Big Data no dia a dia, porque essa solução ela começa muito barata e muito escalável. Né? Então a gente consegue rapidamente subir um data lake ali e começar a trabalhar na ingestão dos dados, de fazer o lending dos arquivos, de mídias, etc., de uma forma bem baixo custo. Né? Essa solução, que nem a Gisele falou, a gente paga somente pelo uso das coisas ali, né? Então os serviços são conforme demanda, a gente aumenta o consumo, aumenta o custo. Então, é um bom caminho para a gente começar nessa cultura de dados, né, para conseguir já promover isso dentro da cultura organizacional, que normalmente, né, o impedimento que a gente vê para começar a trabalhar com dados de uma forma no dia a dia é justamente a cultura. Né? Então, começando numa solução simples, ali segura, confiável, escalável, a gente consegue já implementar esse tipo de solução de Big Data para pequenas partes do negócio. E aí, como aconteceu nesse caso, a gente escalou isso, né? Essa solução ela evoluiu, e aí agora estamos construindo uma solução, uma camada transacional, uma aplicação transacional, bem event-driven mesmo, justamente para tratar de forma mais rápida, quase real-time ali, recebendo esses eventos dos dados ali, conforme vão chegando, a gente vai trabalhando ele de uma forma mais assíncrona, para desatrelar um pouco desse agendamento e começar a trabalhar os dados de uma forma mais responsiva e mais performática. Nesse caso, a necessidade foi justamente escalar a solução para crescer conforme a necessidade de negócio, uma campanha promocional, de marketing, enfim. Essa necessidade de dados vai crescer basicamente do dia para a noite ali, em termos de acho que 5 ou 6 vezes. Né? Então a gente estruturou essa camada transacional justamente para trabalhar com esse crescimento rápido dos dados e trabalhar de forma assíncrona. Então estruturamos ali a entrada dos dados através de APIs, lambdas ou jobs, do jeito que a gente já trabalha antes, e está orquestrando tudo isso através de eventos, usando ali o AWS SNS, né, que é o Notification Service, para trabalhar e disparar todos os fluxos de dados, de regras de negócio, de relatórios, notificação por e-mail, toda essa camada de notificação e transacional antes de cair o dado para o Lake. Não significa que o Lake precisa disso, mas significa que é uma evolução da arquitetura. Né? A gente está evoluindo a solução para conseguir atender ainda mais a demanda de dados ali e fazer a ingestão de forma mais performática, mais otimizada, mais segregada a regras de negócio ali, que nem a Gisele falou de subir infra as a code. Nesse caso, a gente vai subir as regras de negócio todas versionadas ali, então não tem implementação, por exemplo, direto no console da AWS, que é um bom começo, mas para escalar, né, para ter a excelência operacional da Architected Framework, de conseguir fazer isso da melhor forma possível, a gente concebeu essa arquitetura para trabalhar os dados, e da mesma forma que a gente recebe os dados dessa forma, a gente consegue disponibilizar os dados para os parceiros, que também vão crescer. Esse ecossistema desse projeto está crescendo cada vez mais, são mais parceiros envolvidos, mais empresas diferentes, com contratos de dados diferentes ali. Então, essa camada transacional vai lidar justamente com isso. Né? E aí a gente consegue, da mesma forma, disponibilizar APIs, disponibilizar jobs, enviar dados via APIs deles. Né? Então, como a gente trabalha com muitos contratos diferentes, essa arquitetura, utilizando principalmente aqui o core dessa solução, vão ser as lambdas e o broker de eventos do SNS, a gente escala isso e da mesma forma, com custo otimizado. Né? Então,
conforme os acessos, a gente tem um crescimento de usabilidade e um pequeno crescimento de custo, né? A gente sabe que o free tier da Lambda e o custo de serviço é bem pequeno deles, né? E assim a gente consegue manter toda essa camada de segurança e governança, né? De manter os logs, manter tanto os logs de auditoria no CloudTrail, manter os logs de aplicação, de usabilidade, acessos, consumos no CloudWatch, as stacks do CloudFormation versionadas no repositório de código, né? Construir toda essa parte de acessos, de gestão de identidade, usando o IAM, o KMS para as chaves e Secret Vaults, né? E a autenticação das APIs dos parceiros a gente fez toda via Cognito, né? Que é um Identity Manager da AWS que já gerencia o pool de usuários, os acessos, as roles, etc. Então, é uma arquitetura simples, né? Apesar de ter pouca coisa envolvida, ela consegue resolver grande parte desses problemas de trabalhar com os dados de forma assíncrona, de trabalhar com os dados de forma barata e performática, mantendo toda essa camada de segurança e governança, né? Hoje a gente fala muito de LGPD, de gestão de acessos, então tudo isso está garantido através dessa camada. E aí, para isso, a gente está trabalhando num banco de dados relacional em paralelo ao Data Lake, e a gente está usando, nesse caso aqui, o RDS, que é um serviço gerenciado de databases, utilizando a engine do Postgres. Então, a gente consegue trabalhar de forma leve, performática, e atender essa futura demanda, escalabilidade, sem ter que elevar o custo, né? Sem ter aquele degrau de custo. Quando a gente faz um refactor de arquitetura, normalmente sem utilizar, por exemplo, bastante serverless, bastante serviços gerenciados, a gente tem saltos, né, de infraestrutura. A gente salta para uma capacidade maior do que aquilo que a gente atende no momento para prever um crescimento futuro, né? Nesse caso, a gente consegue escalar de forma bem horizontal, como eu posso dizer, bem suave, né, bem otimizado, justamente para atender somente aquilo que precisa, sem precisar ter aquele super provisionamento de infra para atender uma futura possível demanda, que pode ser assertiva ou não, né? Então, dessa parte, acho que é basicamente isso, né, mais esses pontos de evolução, né, da camada serverless dirigida a eventos. E agora eu queria passar a palavra para a Vanessa, para ela dar um depoimento sobre esse trabalho que a gente está executando junto com ela. A Vanessa, ela é a gerente de transformação digital da Bayer, só para reforçar, e vai abordar esse assunto e o que as empresas precisam ter no radar quando elas vão fazer essa jornada de dados, né, desde o começo até o final ali. Olá, Renato. Olá, Gesiele. Muito bom dia a todos que estão aqui participando dessa webinar. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite de vir falar aqui em nome da Bayer sobre a nossa jornada nessa transformação digital, né? Que ela não começou ontem, mas a STIT fez um papel fundamental aqui, trazendo esse case que foi explorado desde 2020, quando a gente começou com um protótipo ali, né? Começamos a investigar possibilidades, experimentar um modelo de negócio diferente, até que agora, em 2022, a gente realmente decidiu escalar essa solução e isso, a gente divide esse sucesso com certeza com a STIT. É um prazer estar aqui falando desse case que é o meu xodó. Bom, pessoal, vim falar um pouquinho de transformação digital, né? E para falarmos de transformação digital, antes de mais nada, é importante ressaltarmos que acelerar a transformação digital nos seus modelos de negócio, posicionando tecnologia e dados como principais habilitadores dessa mudança, construindo assim um modelo operacional que seja ágil e flexível, é sem dúvida nenhuma uma ação para ontem. Né? Eu diria até que as empresas que focaram na transformação digital antes mesmo da pandemia, né, que foi um marco aí para a humanidade, né, alcançaram resultados surpreendentes e hoje encontram-se em situação muito diferente se compararmos a 2 anos atrás. Seja na transformação do ambiente de trabalho, com modelos remotos, ou até mesmo na maneira de se relacionar com o cliente. Muita coisa mudou, não é mesmo?
Nós sentimos isso no dia a dia, né? Na forma como essas empresas, como o Mercado Livre, por exemplo, têm se relacionado com seus clientes, e a Bayer não faz diferente. Esse processo de pandemia foi muito doloroso para a humanidade, mas sem dúvida nenhuma avançou muito os temas de transformação digital que foram despriorizados lá no passado. Isso acontece porque é através da transformação digital que as organizações podem olhar para 3 pilares fundamentais: pessoas, processos e tecnologia. Ir além, na busca por aumento de velocidade e flexibilidade, quando focam em tecnologia, inteligência baseada em dados, que foi esse caso de uso que a gente trouxe aqui da Bayer, seus processos operacionais, né, de planejamento, de construção, execução, eles se tornam mais inteligentes e autônomos, sem dúvida nenhuma. E quando falamos especificamente de processos e tecnologia, estamos falando basicamente em unir a automatização das informações como foco em crescimento, seja de escala de modelo de negócio, como é o caso aqui apresentado pelo Renato e pela Gesiele, ou até mesmo na redução de custos operacionais, que temos diversos casos também onde a gente implementou na Bayer. Na Bayer, nós não fazemos diferentes como outras empresas. Nós usamos a tecnologia, a inteligência baseada em dados, né, a cultura baseada em dados, para nos apoiar na digitalização dos processos mais maduros da companhia, né, que precisam ser executados com a máxima excelência, confiabilidade e no menor custo possível. E, por outro lado, nós buscamos também inovar na forma como fazemos negócio com os nossos clientes, usando a tecnologia e a inteligência de dados para criar modelos inteligentes que vão além da venda de produto. Sendo assim, a gente consegue criar uma solução personalizada capaz de solucionar as dores específicas dos nossos clientes. E escalar soluções personalizadas só é possível com o uso de soluções de dados como esta que acabou de apresentar a Gesiele e o Renato. E foi muito importante essa parceria, incluindo aqui a AWS também. E falando um pouquinho dessa parceria, né, que começou ali no finalzinho de 2020, como eu falei, em meados de 2021, isso começou a escalar. Foi um super prazer trabalhar com a STIT, porque vocês entraram de cabeça, né, na nossa meta ali, no nosso propósito, né, de saúde para todos e fome para ninguém, né, que nós temos na Bayer, e ali vocês conseguiram entregar mesmo o que a gente tinha como expectativa, né, de solução, que era integrar parceiros que tinham de certa forma, uma inteligência ou modelos operacionais que nós não tínhamos. Integrar isso com os nossos dados de soluções digitais, né, de agricultura digital ali no caso, que devem ser tratados com a maior confidencialidade. A gente conseguiu manter isso de forma segura, compartilhando apenas o necessário com esses parceiros, fazendo o que a gente chama de inovação aberta, trazendo esses parceiros para a mesa para contribuir também com dados, né, com modelos operacionais inteligentes. E esse modelo que a Gisele apresentou é um modelo que tende a escalar, porque foi um modelo muito bem sucedido, né? Nós implementamos ali para alguns produtores, de novo, para a gente pilotar, para a gente aprender, para a gente ajustar, e agora chegou o momento de escalar, né? Como o Renato colocou ali, é o momento onde a gente está adaptando a nossa arquitetura para poder escalar para muito mais produtores, né? Foi um projeto muito elogiado pelos nossos clientes, e agora com a ajuda da STIT e da AWS, a gente vai poder alcançar muitos clientes ainda mais. Então, gostaria aqui de agradecer de coração a parceria que nós tivemos e contar com vocês aí para o futuro também nos outros modelos que a gente já vem conversando, tá bom? Muito obrigada. E Renato, Gisele, é com vocês. Obrigado, Van. Agora, obrigado mesmo, viu? Agora vamos para a dinâmica. É isso aí, pessoal. A gente tem aqui alguns brindes bem legais e vai ser colocado para vocês aí um link no chat. Então, vocês vão clicar nesse link, vai ter um código também que vai possibilitar vocês
aí tá na tela. Esse código aí vocês vão digitar após clicarem no link. Pronto, acho que todo mundo já conseguiu entrar, né? Pode dar o start aí. Vamos lá. Contagem regressiva, hein? Todo mundo respondeu já? Fechou o questionário? E a gente pode passar as perguntas aí para fazer um comentário sobre cada uma, ou pelo menos aqui o pessoal errou mais. Bom, vamos lá então. Acho que a primeira todo mundo acertou. Então a gente pode descer aí. A segunda, excelência operacional. Aí está aí uma pegadinha, né? Construir uma arquitetura toda em código onde não pode rapidamente implementar as novas melhorias, ajustes e ter tudo isso versionado, ou construir uma arquitetura toda em código onde podemos rapidamente implementar as novas melhorias, ajustes e ter tudo isso versionado. É a segunda. A gente, através desse conceito da excelência operacional, né, a gente aplicando esse conceito consegue rapidamente implementar as melhorias, subir ajustes, versionar os códigos, né, ter tudo isso num repositório, seja Git, seja algum outro. Né? Então, é isso aí. Essa foi uma pegadinha, né? Essa foi, sacanagem. Qual framework de boas práticas foi usado como base para esse projeto? O nome correto do framework é AWS Well Architected. Então, é a última resposta. As outras ali são nomes que não são o nome certo do framework. Qual é a solução que devemos na STIT Cloud, levando em consideração que estamos coletando dados de muitas fontes? A gente criou aplicativos, apps, ou criamos Data Lake e APIs? Aí criamos Data Lake e APIs, como a Gisele explicou bem. Qual é a afirmativa correta referente à nossa arquitetura de Data Lake? Então, aí temos o processo de ingestão de dados, camada de processamento, de armazenamento e compartilhamento de dados. Ou temos a camada de ingestão, processamento e tipos de processamento. Ou processo de ingestão de dados, camada de processamento, tipo de dados e compartilhamento. Ou a camada de ingestão, processamento e compartilhamento. Quer comentar dessa, Eric? Você fez uma super explicação lá. Um pouquinho, Renato. Vamos lá, pessoal. Quantas pessoas acertaram aqui? 5? Metade, metade? Essa foi meio a meio. Essa foi meio a meio. Legal. Bom, você já leu aí a... Acho que eu vou passar aqui de novo. Peraí um pouquinho. Bom, pessoal, como eu falei para vocês lá, a gente tem dentro dessa etapa aí, né, de construir um data lake, a gente tem os requisitos que a gente tem que levantar e a gente tem as camadas aí, né, dentro do processo. Então, a resposta correta seria a resposta A, onde a gente tem a etapa de ingestão de dados, como eu falei para vocês, que a gente pode pegar de várias fontes. A gente tem a camada de processamento, que no nosso caso ali a gente está utilizando a AWS Glue. A gente tem a camada de armazenamento, a gente está utilizando a AWS S3. E a gente tem também ali o nosso compartilhamento de dados. E esse compartilhamento pode ser diferente para cada tipo de negócio. Aqui no caso a gente está compartilhando, utilizando as nossas APIs, mas em outros negócios aí, podem ter dashboards, por exemplo, conectados aí ao banco de dados e esse compartilhamento acaba sendo ali via esses aplicativos, tá? Então, tem muita palavra igual aí nas outras respostas, mas a correta seria a letra A. Não tem letra, né? É a primeira mesmo, gente. Boa. O que é transformação digital?
acho que essa quase todos acertaram, né? Mas a transformação digital, ela é uma ação que deve acelerar a implementação do digital nos seus modelos de negócio. Então, é uma transformação cultural na empresa, onde a gente posiciona a tecnologia e dados como principais agentes de mudança. Essa E aí, né, última pegadinha, hein? Vamos ver. Falando da STIT, a STIT, ela é mais do que dados, more than data, ou todas as alternativas? Essa é, lógico, todas as alternativas. Né? A gente só traduziu o novo slogan da STIT, né? Ela passou nos últimos anos aí por uma transformação e a STIT ela começou como uma empresa de dados, né? Só que agora a gente vem trabalhando nos últimos 2, 3 anos com outras frentes também, né? Seja de infra cloud, cloud migration, a gente tem uma frente de machine learning bem forte também, de desenvolvimento de software, né? E sustentação também. Por isso que a STIT é more than data. Isso. Boa. 2 pegadinhas aí. Legal. Já temos os ganhadores. Vamos ver. Otávio Lopo foi o ganhador da Alexa. Não saiu para mim ali, mas o Josie, vai levar o Power Bank e o Amorim, era isso? E o Vinícius Amorim, terceiro, vai levar o kit da STIT. Legal. Parabéns para vocês aí. É isso aí, pessoal. Parabéns para os ganhadores. E obrigada pela participação de todos aí que participaram do quiz. Acho que foi uma atividade bem divertida. Sim. Obrigado por todos aí que puderam participar e estar com a gente hoje de manhã. Foi bem legal. É um conteúdo mais técnico. A Gisele fez uma explicação muito legal de como um data lake funciona na prática, junto com as integrações via APIs, que é o tema do nosso webinar. E, né, a gente conseguiu ali pela dinâmica ver que acho que foi bem aproveitado, o pessoal se interessou bastante. E vamos disponibilizar essa gravação em breve aí nas redes sociais para quem não conseguiu acompanhar e quiser ou mandar o link para pessoas aí, colegas de trabalho que queiram entender um pouco mais sobre a solução de Data Lake e integração via APIs também. É isso aí, pessoal. Quem não participou não vai poder Não participar da dinâmica lá e ganhar os brindes, né? Esse já foi. Boa. Legal. Então, boa tarde para vocês aí, bom resto de dia e nos vemos por aí. Boa tarde, pessoal. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.